que tinha, né? Mas como fica a memória, tem na pessoa que era Teta Lando uma grande admiração e a reciprocidade. A reciprocidade O Teta Lando uma vez mandou o sobrinho aqui à portaria porque queria conhecer-me. Disse, não, eu quero conhecer o Drummond. Creio que muita gente pensava, como não conhecia, né? Assim pessoalmente, pensava que Drummond era já o mais velho e sei lá o quê, né? Pelo trabalho que eu desenvolvia na altura. Já desenvolvia na altura, não é? Então pediu pediu um encontro, não é? Então eu vou lá, maquino. Eu também sempre fui um grande, desde pequeno, né? Um grande admirador de Teta Lando, porque Teta Lando é para mim dos músicos que carrega mais sentimento, não é? nas suas canções. E depois a própria história do Teta Lando tem muito a ver comigo, porque o Teta Lando é filho de fazendeiro de café e eu sou neto de fazendeiro de café. Está a ver? O pai do Teta Lando morre portanto, no decurso daquelas confusões com os colonizadores e sei lá que. O meu avô é um dos indivíduos que faz a revolta de 15 de março e foge para Songololo. E foge para Songololo, não é? Para a República Democrática do Congo. Então é essa similaridade entre mesmo não conhecendo o meu avô, eu olha tenho... como a história se aproxima, né? Isso aproximou-nos também muito. E diga-se de passagem que o Teta Lando tem uma riquíssima obra, né? Deixou-nos realmente... É um monumento. grande monumento. Teta Lando é um monumento. Teta Lando é um monumento. Teta Lando é uma boa e grande história. Diga-se de passagem. 22h22. Nós estávamos na Brigada de Literatura, exatamente, a Brigada Jovem de Literatura, onde tu começaste na revista Mulembeira. Sim, fazíamos uma revista Mulembeira. Onde escreviam as poesias, as crónicas. Sim. Sentiram essa necessidade enquanto jovens de se expressarem. Sim. E foi esse meio. Foi esse meio. Portanto, escrevíamos muito na altura, líamos muito, fazíamos circular livros. Aliás, o bairro popular sempre foi assim. Os livros circulavam, não havia muito livro na altura. E então, aquilo que houvesse... circulava. Havia vezes que o indivíduo era obrigado a ler um livro de 500 páginas numa noite ou duas, porque no dia seguinte ias entregar ao outro e não dormias. Ficavas toda a noite aí. Por exemplo, um dos livros que mais marcou a minha vida foi O Homem, do Irving Wallace, em que ele põe um negro presidente dos Estados Unidos da América. O que aconteceu depois com Obama, não é? Então ele põe aí com aquele racismo todo e sei lá o quê. É um livro que eu li um dia. O Filho Nativo também, do Richard Wright, que fala lá daquelas questões do racismo. Eu estou aqui a apontar alguns títulos para dividir com vocês. Richard Wright, O Filho Nativo, que também é um livro forte de intervenção política, não é? Que eu também li. E estes temas sempre te interessaram? Sim. Ou és daquelas pessoas que, ou se calhar isso no início, né? Que lês de tudo? E tens depois algo mais especificamente de que tu gostas? Não, eu ultimamente leio mais filosofia, sociologia e principalmente história, não é? Principalmente história da África, a história de Angola, sim. Mas antigamente eu lia tudo. Até psicanálise. Nós líamos qualquer coisa. Até psicanálise. Era mais ou menos uma coisa, tipo, era o que havia. Era o que havia. Nós líamos tudo o que havia. Ler fazia parte, quer dizer, era como comer na altura, não é? Quando é que acoplaste o falar ao escrever? Porque tu vens da tua experiência com 1 de junho no Jornal de Angola, depois juntas à Brigada Jovem de Literatura, certamente obrigou-te, no bom sentido, certamente não terá sido uma grande obrigação, mas a escrever muito mais. E depois sentiste necessidade por isso? Houve um teste na Rádio Nacional de Angola? Como é que foi? Eu vim para a rádio... Como é que vens cá parar? Eu vim
Vim, sem querer, vim acompanhar um amigo. O amigo veio fazer teste e então eu estava... Aqui muita gente veio com estávamos na paragem, amigos, estávamos, né? na paragem do autocarro. Eu era militar na altura, então estávamos na paragem do autocarro, ia lá para o meu quartel e ele vinha à rádio fazer o teste. Depois pediu-me, parámos aqui no 1º de Maio, não é, com o autocarro, e ele, pá, acompanha-me lá e tal. Não, só para acompanhar. Então vim e fizemos os dois... Esse amigo não ficou? Não, ele ficou também. Ele ficou também. Depois saiu e foi para Portugal estudar, só que... Não, mas tu é que ficaste mais tempo, tu ficaste. Não, eu fiquei, mas não era para ficar. Eu, portanto, fiz o teste, né? Fiz o teste. E disseram, né? Logo na altura, pá, está aprovado e começa já a trabalhar. Mas começa a trabalhar, eu tenho de apresentar-me ao quartel, não posso ficar aqui. Está a ver? Então, mas fui indo e vindo. Portanto, ficava aqui a escrever, eu vinha a escrever algumas coisas e tal. Depois deram-me logo, no primeiro mês, assim ao fim do primeiro mês, puseram-me a trabalhar num programa planetário. Era um programa sobre cultura geral, tinha muita coisa de cultura geral e era um programa que eu gostava muito, não é? Porque naquela altura nós líamos muito também aqueles livros compactos de cultura geral, onde tinha de tudo um pouco. Uma enciclopédia? Era uma espécie de enciclopédia. E os dicionários? Eu lembro-me de ter um dicionário em casa. O Ilustrado? O Ilustrado. Sim, mas nós éramos... Sim, também tinha muita coisa. Tinha assim. História, aquele dicionário que falava de alguma coisa e vinha A história, havia esses dicionários ilustrados, mas também havia mesmo os livros de cultura geral. Okay. E havia as enciclopédias. Na altura nós líamos de tudo um pouco, né? E esse programa era um programa muito virado, assim, aquele conhecimento de enciclopédia. Então, falava lá dos índios, das grandes civilizações e sei lá o quê. E eu já trazia. Isso que era partilhado. E eu já trazia isso, porque eu já lia isso no bairro. Em tempo estive aqui no Zuelar, o Álvaro Fernandes, e ele disse-me: Carla, eu sinto saudades daquela rádio, que tu ligavas a rádio. E quando desligasses a rádio, tu dizes assim: hoje eu sei um pouco mais. Eu lembro de ter dito: estás a ser um bocado mau, sempre que ligas a rádio não aprendes nada. Ele disse: não, mas tu tinhas programas quase que diários, que era exatamente isso. Não, era a estrutura da rádio. A rádio estava estruturada para a circulação. Não era o país, não era o conjunto. Era o conjunto. Não, portanto, podemos dizer que isso tem de recuar um pouco, não é? Nós viemos de um sistema colonial que tinha o seu conjunto de valores, não é? Que tinha a sua imagem do homem ideal, que era o assimilado. Então, o processo todo de socialização, o processo de educação, isso que era no sentido de transformar o indivíduo angolano em assimilado. O que é o assimilado é o indivíduo desenraizado naquilo que é a cultura angolana, a cultura africana, não é? E, portanto, socializado naquilo que é a cultura europeia. O indivíduo que fala de forma lusa, o indivíduo que pensa de forma lusa, o indivíduo que conhece tudo de Portugal. Né? O indivíduo foi descoberto, né? Portanto, havia tudo isso e tinha também na Igreja Católica uma grande base, não é? Os princípios morais e sabe o quê? Daquela altura eram os da Igreja Católica. Mas pronto, havia uma ideologia do Estado, não é? Uma ideologia do Estado. E todos os grandes aparelhos ideológicos do Estado, a Igreja, a educação, a comunicação social, estavam alinhados. No sentido da produção ou da reprodução desse assimilado. Saímos daí para a fase da independência, não é? E na fase da independência houve uma ruptura com esse processo de assimilação
E então entramos para a fase do socialismo. Queríamos fazer o indivíduo comunista, o indivíduo que divide, o indivíduo que não rouba, o indivíduo que tem no outro uma grande preocupação, os princípios da solidariedade, tá vendo? Da solidariedade, não só da irmandade, não só entre os próprios cidadãos de um país, mas como também os outros. Por exemplo, o facto de nós assumirmos a luta da Namíbia, da África do Sul, faz parte desses princípios. Portanto, e também os aparelhos ideológicos do Estado estavam mais ou menos alinhados. Havia uma filosofia de Estado aí. Quando saímos desta fase desta fase em que queríamos fazer filhos, né? em que queríamos fazer as pessoas eram mais ou menos iguais. Os filhos dos governantes, os filhos dos governados andavam na mesma escola, frequentavam o mesmo cinema. E claro que havia aqueles também, os vivos, não é? Já havia os vivos, os que já faziam camanga, os que já tinham mais massa. Há sempre os vivos nas sociedades, mas não era uma coisa assim. Não era tão berrante, não era tão grande. Então, passámos, portanto, essa fase do socialismo, não é? Que nós queríamos construir, para a fase nova do multipartidarismo, em que aí perdemos praticamente o norte. O Estado ficou sem filosofia. Nós falamos, por exemplo... Mas a coisa do multipartidarismo é que provoca isso? Não. É falta mesmo de projeto de nação. Projeto de Estado, o que é que vamos fazer? Porque a América é um Estado, não é, com muitos partidos, também lá há multipartidarismo, mas a América tem a filosofia de Estado. Aquele capitalismo da América, sei lá o que é algo que tem uma estrutura, tem princípios, tem valores. E os valores nessas sociedades são escritos. A França tem os seus valores, é um Estado multipartidário, tem os seus valores, tem a sua filosofia. Portanto, há uma filosofia de Estado. E, nesses países, a educação, por exemplo, a América, vês os filmes, a televisão americana, é transformar o americano no dominador. Portanto, no super-homem. Aquilo é a imagem do homem americano, maior e sei lá o quê. O francês, por exemplo, é já mais social. É um Estado mais social, com maior solidariedade, onde os menos, como é que se diz? As pessoas que têm menos posses são também protegidas. Quer dizer, não se deixa assim ninguém à margem. As pessoas, toda a gente tem direito à alimentação, à habitação, portanto, a esses benefícios sociais. O próprio Estado é que cria isso. Não deixa ninguém à margem, para não ter indivíduos muito pobres. Aqui, depois de passarmos dessa fase do socialismo e tal, que queríamos construir, ficámos praticamente naquilo que, numa fase de é para cada um por si, é para lá para todos. Está a ver? E então, muita gente ficou muito, ou está ainda, muito desprotegida. E nós não precisamos de ir muito longe. Aqui mesmo, ao lado de Luanda, há pessoas que estão numa situação de miséria. No interior de Angola, então, aquilo até... Estamos a falar de um país de 43 anos. 40, claro que a guerra também, mas a guerra não justifica todo, não justifica tudo. Não, esses anos de paz, nos anos de paz, era possível fazer-se uma nação em que todos tinham os mesmos dias. Com mais igualdade. Não aquela igualdade matemática, não é? Sim. Mas pelo menos que não houvesse tanta gente a passar fome como temos, não é? Não houvesse tanta gente. O grau de desnutrição em Angola é quase 40% de desnutrição infantil. Isso isso dói o coração. Significa que não temos futuro. Isso significa, quando tens 40% da tua população num estado grave de desnutrição, que vais ter, dentro de pouco tempo, vais ter a maioria da população
sem capacidade de aprender. Ele vai à escola, mas não entende. Aquilo que nós chamamos burro na escola, não, aquilo é falta de vitaminas básicas que o indivíduo, se não as tiver até os 5 anos de idade, é um indivíduo perdido. Isso está estudado. Se não tiveres, não fores suficientemente alimentado até os 5 anos, nem tens capacidade de estudar. Claro. Não consegues. É o que nós vemos, até adultos. Não é? Essa febre de comprar diplomas, agora vimos nas redes sociais, como é que se diz? Sim, análise dos textos, isso me faz alguma confusão dos textos que as pessoas foram publicando, dos textos escritos pelos recém-licenciados. E não só. É uma análise como se que o olho estivesse em cima da água, claro, muito superficial. Claro, mas porque é que... Sim, é muito mais. Há pessoas que estão na universidade, não têm capacidade de passar na universidade, porque não têm capacidade mental suficiente para chegar à universidade. São pessoas perdidas à partida. Então nós temos de alterar isso rapidamente. Nós, por exemplo... Pensando na sustentabilidade das próximas gerações. Porque o que é que pode acontecer? Nós podemos voltar a ser colónias, ou colónia, se um desses nossos vizinhos atacar. Nós não temos capacidade de defesa. Podemos não ter mais capacidade de defesa. Nós fizemos essa resistência toda, não é? Aos sul-africanos, à invasão zairense, isso tudo, com uma juventude preparada ainda pelo colono. À medida que o tempo passa, essa juventude, esse pessoal está a desaparecer, está a ficar velho. As novas gerações não têm a mesma capacidade, nem física, nem mental, nada, porque têm esse déficit da alimentação. Está a ver? Isso parece engraçado, não é? Sim, e depois tem outro problema, que é o alcoolismo. O índice de alcoolismo é muito alto. É já um problema de segurança nacional. Nós temos de criar uma política... Tal como o Brasil fez? Sim, o Brasil e outros. Porque o que é que está a acontecer? Esses indivíduos alcoolizados, o índice de impotência sexual é elevadíssimo. O índice de infertilidade é elevadíssimo por causa do álcool. E nós apreciamos isso. Não é o meu filho, manda lixar. Mas é a nação. Mas o que é que tu achas que resolveria? O que resolve... Não é uma coisa acabada, mas é uma coisa que pode ser estudada. O que resolve é nós fazermos mesmo um programa que comece, portanto, no homem, que tenha o homem como foco. Por exemplo, nós fizemos um grande programa de reabilitação das infraestruturas, não é? Fizemos muitas estradas. Claro que agora há esse problema aí, as estradas não foram bem feitas, ou algumas, outras por falta de manutenção. Não é que é necessário a manutenção da estrada, começa justamente no dia em que ela termina, ou que termina a sua construção. Portanto, nós não tivemos essa capacidade de fazer a manutenção, agora perdemos praticamente quase todas as infraestruturas. Quer dizer, fizemos um grande esforço para a recuperação das infraestruturas e não fizemos o mesmo esforço para a recuperação da infraestrutura principal, que é o homem. E qual é o esforço que deve-se fazer para a recuperação do homem? Tem que começar pela agricultura, a saúde e a educação. O investimento, o orçamento para a agricultura, para a saúde e para a educação tem de ser os maiores, não é? Às vezes ficamos à espera que se faça uma estrada para que depois comece a produção numa determinada zona. Por exemplo, Cubango, que é uma província enorme. Você, para fazer uma estrada, por exemplo, do Cuito-Canaval a Mavinga, não é? Zonas muito minadas, que foram grandes cenários de guerra. Distantes entre si, sim, dão para aí 200, 300, 400 quilómetros. Não é? Você vai demorar 4 anos, 5 anos, e as pessoas que lá estão não comem, não produzem. Como é que vivem? As pessoas não podem esperar. As pessoas não podem esperar. A fome não espera. Então nós temos de partir para essa recuperação das pessoas. Urgente, muito urgente. Aqui em Luanda,
Nós temos de fazer coisas para a recuperação das pessoas. Urgente. Temos de investir mesmo, não só em postos de saúde, sei lá quê, mas temos de fazer coisas também para que as pessoas tenham emprego. Para evitar que as pessoas vão ao hospital, por exemplo. Sim, as pessoas têm que dizer que os postos de saúde não devem lá estar, aliás, têm que estar. Sim, tem que estar, mas é preciso que as pessoas tenham alimentação a baixo preço. É preciso, nós podemos, por exemplo, tirar as pessoas do ano. Há muitos jovens na rua, o indivíduo passa, milhares de jovens na rua, como fazer? Uma das coisas que eu sugiro... É potencializar o país todo. Sim, não, podemos fazer também pela via das Forças Armadas. Enquadrar grande parte desses jovens nas Forças Armadas e transformar as Forças Armadas em grande centro de produção e educação. Você põe esses jovens em várias zonas, principalmente de fronteira, não é? Onde eles vão produzir gado, vão fazer agricultura, não é? E também as grandes escolas vão estar lá, não é? Podem, portanto, grandes universidades, podemos... Eu ouvir-te assim, chego, não sei, conclusão, e que me leva a questionar-te. Falta-nos um plano mais denso, mais sólido no país? Falta. Todos nós sabemos que falta. E temos que discutir isso abertamente. Temos de fazer, portanto, grandes reflexões e avançar rapidamente. Reflexões que levem ao desenvolvimento. O grande problema... Ao fazer, o grande problema é que nós, a partir de determinada altura, não pensamos em ações, em projetos, quer dizer, em quase nada. Nós pensamos nas pessoas, nós lutamos entre nós. Está a ver? Esse é o grande problema. É o grande problema. Estás a desenvolver um projeto, não é? Vem um indivíduo que não tem capacidade de ficar no teu lugar, luta, não é? E perdes às vezes muito mais tempo a justificar as intrigas e essa coisa mais, do que propriamente a trabalhar, a refletir em coisas que levem ao desenvolvimento. Está a ver? O grande problema, um dos maiores problemas que nós temos que ultrapassar urgente é esse problema das intrigas, discutir pessoas. Às vezes até nós temos medo que o outro avance, nós temos medo que o outro coma, até isso. Eu lembro de pronto, sempre que vamos entrevistar aqui alguém, nós temos uma conversa prévia, né, com a pessoa, e às vezes abordamos um e outro assunto, e tu falavas de uma situação, num ponto de vista teu, que eu acho que é muito importante falar sobre ele. Tu falas de duas correntes da angolanidade. Sim. Drummond. E dizes que só uma destas correntes ficou independente. Bem, olha, explica, eu estudo história, não é? Faço investigação, história, faço entrevistas há quase 30 anos, não é? Eu estou nisso há quase 30 anos, como jornalista principalmente. Falando em entrevistas, daqui a bocado vamos falar um bocadinho dos depoimentos para a história recente. Está bem. Então, eu tive a sorte de estar com pessoas fundamentais para a construção da nação, do nacionalismo e essa coisa mais. E depois, vendo a história, passado e sei lá que é, e algumas coisas que acontecem mesmo agora, não é? Então, restou-me concluir isso. Nós tivemos, portanto, há duas correntes aqui praticamente antagónicas, não é? Uma delas é a corrente dos indígenas e outra é a corrente dos assimilados, ou aqueles que se deixaram assimilar. Rotular dessa maneira. Sim. Nós tivemos a primeira corrente, que é essa dos indígenas, que sempre combateram, que sempre estiveram na luta contra a colonização, a assimilação. Portanto, sempre resistiram, não é? Esse pessoal que sempre resistiu.
Por exemplo, tens aqui o povo dos Dembos, que sempre resistiu à penetração colonial. O colono chegou aos Dembos em 1922, 1924, enquanto os outros já estavam colonizados, portanto, há 40 ou mais anos. Os Dembos não, sempre resistiram. E outras zonas de Angola, os Quanhamas e outras zonas de Angola, não é? Esses indivíduos sempre foram contra... Aqui a piada, esses não foram descobertos, não é? Não foram descobertos. Esses resistiram. Então, esses indivíduos sempre estiveram aí na luta contra a colonização. Há outros indivíduos que aliaram-se ao colonialismo, não é? Assimilaram-se, tiveram o mesmo comportamento que o colono, não é? Quando o colono, mais ou menos por volta, pela época de Norton de Matos, endurece a questão da colonização, não é? Passa para um colonialismo mais duro, mais clássico, podemos assim dizer, e retira os privilégios dessa camada de angolanos, negros, mestiços, que tinham alguns deles muito ricos também, que tinham riquezas no Brasil, tinham riquezas em Portugal. Havia indivíduos donos de jornais, angolanos, negros, donos de jornais em Portugal. Portanto, esses indivíduos... Isso é antigo, não é? É antigo. Quando são retirados os privilégios, não é? Então há aquilo que se chama nacionalismo moderno. Esses movimentos, vamos descobrir Angola. Você vai descobrir o que esse outro está aí. Sempre esteve, sim, sempre lutou. Encontrar no mínimo, né? Não é, quer dizer, vamos nos esconder nos outros. Sim, é mais ou menos nesse sentido. Então eles vão e apropriam-se da luta dos outros. Como eles tinham a abertura para o mundo, eram letrados, grande parte deles, não é? Então apropriam-se da luta dos outros e ficam eles os dirigentes dos movimentos de libertação. E são eles que conduzem. Sim, não, porque não vale a pena fazer essa cara, Carla. Isso é... há histórias de indivíduos. Porque nós sabemos de coisas, ou algumas ocultadas, né? Outras mal contadas, outras contadas a sua sorte. Sim, mas é preciso perceber isso, sim, para nós percebermos também o momento atual, claro, e para podermos avançar. Não é? Para podermos avançar, para podermos unificar essas correntes. E perceber. É preciso, sim. Só percebendo o que aconteceu é que... Sim, senão vamos continuar divididos. Então, esses indivíduos apropriam-se, não é, da luta dos outros, não é? Proclamam a independência, não é? Proclamam a independência. Mas não rompem com as ideias de colonização. Okay. Isso chama-se colonialidade. As ideias da colonização continuam. E tu vês a forma como é tratada a cultura dos outros. Não é? A forma como os outros são governados. Há pessoas que saem daqui e vão para outras zonas como governantes e sei lá que, e tratam os outros como indígenas. Está a ver? A forma como se apropria das riquezas que em princípio seriam de todos. A riqueza do país é de todos. Sim. Não é? Mas um pequeno grupo pensa que é dono das riquezas. Isso chama-se colonialidade. Quer dizer, temos independência, mas não temos liberdade. Estás a ver? Continuamos com os mesmos hábitos e às vezes pior, não é? Do que o tempo não é uma questão que se compreenderá, mas se dirá assim. Não, mas é preciso... Ele não era nosso, mas tu és nosso, por que fazes isso? Sim. Mas é preciso romper com isso para que haja harmonia na nação, para que possamos avançar. Não podemos continuar assim divididos. Nós temos de olhar... Estamos divididos. Isso é uma divisão porque há gente muito privilegiada e outros não. Outros muito despromovidos, muito lá embaixo. É preciso nós olharmos para o nosso... A situação de quem ganha tudo e de quem perde tudo. Não, isso é diferente. Não, okay. Isso é diferente. Eu estou a dizer que essa não, mas chamando uma analogia, não propriamente isso, mas chamando uma analogia que pode não estabelecer equilíbrio. Sim, né? Mas é preciso equilibrar. Porque Angola é de todos e todos são necessários
para a construção e desenvolvimento da nação. Se não fizermos essa união entre as partes, entre as diferentes correntes de angolanos, não vamos avançar. Não vamos avançar. Você, por exemplo, vai à Namíbia e não sente isso. É claro que há os mais ricos, há os mais pobres, mas há hospital para todos, há trabalho para quase todos, há o crédito bancário, por exemplo, para a agricultura, para quase todos. Portanto, temos de fazer uma Angola mais igual, porque a luta de libertação foi para isso. Não foi para uns ficarem à frente e tal, e darem uma de mais vivos, não é? Não, é para sermos todos... para sermos todos... Era para sermos nós? Sim, era para ser para todos. Está a ver? Porque morreu muita gente. O esforço foi muito grande. Quase todos nós perdemos um familiar, quer na luta de libertação, como na própria luta de defesa da integridade nacional, contra o sul-africano, a agressão sul-africana, a agressão do Zaire. Então é preciso. É preciso... Depois aqui ao 27 de maio? Sim, não, mas 27 de maio é outra coisa. É outro assunto. É outro assunto. Isso é mais um problema interno do próprio... É um problema interno do próprio MPLA. É um problema também que tem a ver com as próprias classes. Não é ao contrário do que se diz. Mas se é um problema do MPLA, é um problema do país. Sim, não, mas principalmente na altura em que foi, né? Sim, não, mas aquilo são problemas que vêm de longe. Esses problemas vêm da própria divisão que o colono criou dentro da sociedade angolana. Vem dessa questão dos assimilados, dos não assimilados. Portanto, são problemas decorrentes ainda da revolta da chamada revolta do leste, da chamada revolta ativa. Portanto, coisas não resolvidas lá fora, antes da independência, que depois vieram desembocar e deram gravíssimos problemas cá dentro. Morreu muita gente, não é? Morreu muita gente. Mas creio que o MPLA é um partido grande, terá certamente a capacidade de, na devida altura, resolver isso, não é? É um problema por resolver. É um assunto por resolver. É o assunto por resolver. E eu acredito que com a grandeza, não é? A grandeza do MPLA vai dar a possibilidade dele próprio resolver esse problema. Esse problema que... Afeta muitas pessoas, muitas famílias. Afeta muitas famílias. Fala-se inclusivamente tem que haver aqui um perdão. Não, mas o perdão não é só em relação ao 27 de maio. Sim, não, há coisas muito... outras questões. Sim, porque esse problema não é só do MPLA. Os outros movimentos também viveram problemas idênticos. A UNITA viveu problemas idênticos de queimar pessoas nas fogueiras e sei lá o quê. A FNLA também viveu problemas idênticos. O massacre de Quincuso, quando os militares não aceitaram as ordens do Oda Roberto, e o Oda Roberto pediu ao Mobutu que invadisse a base com a sua tropa regular e fuzilou grande parte dos principais comandantes da FNLA, por exemplo. Então temos que olhar para Angola como una, né? Sim. E resolvermos muitas questões. Sim, temos de resolver ou ultrapassar, pelo menos. Isso normalmente ultrapassa-se com promoção de desenvolvimento. Quando há desenvolvimento, quando todos têm emprego e sei lá o quê, o social sobrepõe-se ao político. O nosso maior problema é que o político não está muito presente, o político sobrepõe-se a tudo. E nós temos de ultrapassar isso, temos de pensar já mais no social. Como é que vamos resolver o problema da agricultura? É muito mais importante de como é que vamos resolver o problema do Quincuso, como é que vamos resolver o problema aí do Lucas Ngonda com os amigos dele, como é que vamos resolver o problema do 27 de maio. Não, vamos... E isso mais lá para frente, não é? Vai surgir como uma situação mais fácil de resolver. O nosso problema agora é desenvolvimento. O nosso compromisso tem que ser com desenvolvimento. É erradicar objetivamente a pobreza, acabar com a fome. Minorar... Mas é possível.
Não, eu acredito que seja possível. Em Angola é possível. Mas sabes o que é que eu peço para já, Drummond? Na vez de entrevistar daqui é pelo menos que se minore mesmo. Sim, tem de começar. Tem de começar. E para começar não resolve logo, não é? Exato. Mas é possível, em pouco tempo, nós resolvemos o problema da fome, pelo menos, não é? É possível, porque Angola é uma potência agrícola. Angola tem das maiores reservas de água da África. Sim. Acho que é o terceiro ou quinto país do mundo. Quinto país do... Sim. Com o maior volume de água. E temos terras aráveis, não é? Muita terra. Então é possível resolver o problema pela via da agricultura. Nós nunca apostámos forte na agricultura. Temos de apostar na agricultura. Principalmente, é um bom exemplo disso. Sim, nós temos praticamente as características do Brasil. E é por aí que nós temos de começar o nosso desenvolvimento. Não vamos fazer indústria, por exemplo, a contar com matérias-primas vindas de fora. Achas que há algum imediatismo na resolução? Sei lá, de algumas questões. Alguma pressão. Alguma pressão. Imediatismo mesmo. Querer fazer tudo muito. As pessoas têm pressa. As pessoas já sofreram muito. A guerra foi muito longa. As pessoas sofreram muito. E também, as pessoas têm pressa mesmo. A fome não espera. O problema é só. A fome não espera. E há coisas que nós temos de resolver rapidamente. É claro que não podemos, é difícil isso aqui. Principalmente agora que há essa tremenda crise financeira, não é? E o novo presidente, coitado, encontrou o país economicamente falido praticamente, não é? Então, como presidente, não é? Como presidente. É uma situação complicada. Sim. Está numa situação complicada. Mas as pessoas têm pressa, têm fome. Esses 40% de desnutrição grave. E as pessoas vão esperar mais. Não é possível. Não é possível. É isso, são sempre muitos assuntos. Eu sei que uma das coisas que muito preocupa, não fosse o teu interesse pela história, são os arquivos, né? Nós temos uma relação muito triste, uma relação péssima com os arquivos. Não é? Nós quase que não temos arquivos de nada. Nós aqui, nem arquivos da rádio nós temos. Há tempos fui aí ao centro de documentação, onde eu guardei muito material que fui recolhendo ao longo da minha carreira e já não existe quase nada. A forma como o arquivo é tratado aqui. Eu até já sugeri, e isso é um trabalho que nós tínhamos iniciado aí há uns 15 anos, que todas as emissões fossem gravadas e depois arquivadas no nosso Arquivo Histórico Nacional, no Arquivo Histórico Nacional de Angola. E que tudo que nós tivéssemos aqui como arquivo na rádio, mesmo na televisão, fosse reproduzido, né? Fizessem uma cópia, duas, para o Arquivo Histórico Nacional. Mas não é só desse arquivo que estamos a falar. Por exemplo, o arquivo das estradas de Angola, aquilo foi aparecendo aí, as senhoras faziam paracuca, vendiam paracuca nos livros de arquivo. Não pode, isto tinha que estar tudo aí, as pontes e sei lá quê, isso tudo tinha que estar no Arquivo Histórico Nacional. Está a ver? Por exemplo, aquele esforço de guerra que o país fez, não temos arquivo. O Nação Coragem, o programa Nação Coragem, então, não está. Nós tínhamos que ter isso aqui no país, no Arquivo Histórico Nacional. Agora o que é que vamos fazer? Vamos ter de comprar. Por exemplo, o arquivo da luta de libertação, não temos. Isso tudo está... Agora, que se quisermos ver, temos de ir à Torre do Tombo, buscar muita coisa. O Angola Combatente, daquela altura, não temos. Temos de ir lá buscar. Aliás, já devia estar aqui, já devíamos ter feito até um acordo. Sim, não, mas temos de fazer... história. Sim, é a nossa história. Devíamos ter feito um acordo com eles, não é, para trazer grande parte, ou para trazer isso tudo para Angola. O Brasil também levou a sua parte, a África do Sul tem também partes de arquivos angolanos. Parece que não estava naquele museu. Sim, Cuba, por exemplo. Naquele museu, olha, estamos a Cuba falar aqui também. De arquivos. Falei
lembrar do que aconteceu anteontem sim, naquele Museu Nacional do Brasil. Aquilo foi... E por questões de não se considerar a situação dos ativos. Não se dar atenção, a devida atenção. É devia ter, eu tive a ler algumas coisas sobre, devia ter aí à volta de 514 mil reais por ano para a manutenção do arquivo, né? Do museu. E não houve. É um dos museus mais importantes, o museu mais importante da América Latina. É verdade. Pronto, por exemplo, também eu já sugeri aqui que nós fizéssemos o Museu da Luta de Libertação. Nós temos de ter um Museu da Luta de Libertação, porque os mais novos podem pensar que não houve luta de libertação. Isso é mentira. 4 de fevereiro, os miúdos dizem com katanas, vocês vão atacar aqui, está maluco, okay? Como é que o indivíduo... Portanto, tem que ter isso aí no museu. As escolas devem ter programas de visita, não é? Programas de visita aos museus. Vamos fazer um pequeníssimo intervalo, pequeníssimo. Temos que continuar. Há muitas coisas ainda aqui a falar. Vamos falar sobre a formação profissional dos jornalistas ou das pessoas que se comunicam na rádio, na televisão. Um bocadinho disso. Eu sei que é um assunto que te interessa. E temos outros assuntos aqui também para ir falando ainda. Sobre estudos de audiência, sei que também tens uma preocupação, lá está novamente a tua preocupação com a história, com as línguas nacionais. Bem, é mais daqui a bocado. É só um tempo para um pequeno intervalo e nós voltaremos logo de seguida. Aqui na nossa página no Facebook, nós também voltaremos. Aqui a agradecer, e depois também quando voltamos aqui, eu leio aqui essas mensagens, tem muitas. Estão a ofender. Não estão. A Elizabeth Smith, Israel, o Marcelo, a Stella Cortez Nuno, Gonçalo da Silva, Sebastião da Costa, José Malanda, Ellen Monteiro, Mara Dalva, António Renato, eu já vou colocar aqui as tuas questões, Edson Vieira Dias Neto, Braulio Silva Skimbo, Flávio Inocêncio, Lucélio Piana, Maiker Francisco. É só um bocadinho que a gente já volta. É um vapti-vupti.